Olá, tudo bem? Como estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no novo modelo, nós estamos disponibilizando aos domingos uma introdução geral do assunto da semana. Aí você estuda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós nos encontramos novamente para uma recapitulação, para algumas orientações, visando a melhoria do momento da escola sabatina na sua igreja. Aquele momento, você e o seu professor, ou você e o seu aluno, como dinamizar isso, como melhorar, como aproveitar melhor esse tempo e alcançar os objetivos da escola sabatina, que é levar cada aluno da escola sabatina a uma consagração maior, uma interação maior, um envolvimento maior com a obra missionária e gerar esse crescimento espiritual para todos, né? Ser um momento prazeroso, um momento aguardado, onde todos sintam prazer, alegria de participar, tornando realmente a escola sabatina o coração da igreja. Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por seu carinho, muito obrigado porque você está sempre nos acompanhando aqui nesse canal e que Deus abençoe ricamente você. Você pode se inscrever aqui no nosso canal também e assim que tiver um vídeo, tiver algum material novo, você recebe então a notificação para acompanhar aquilo que nós estamos colocando à disposição do povo de Deus em todo o planeta. É lógico, nós visamos aqui os nossos membros, os membros do Distrito do Jardim Silveira, em Barueri, mas está aí na internet, está aí nesse canal, Neri Oliveira, para todo aquele que quiser e puder, logicamente. Muito bem, vamos avançar aqui com o estudo da lição deste trimestre. Estamos estudando a lição sobre Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio, e vamos juntos para a lição número 3. A lição desta semana é a lição número 3. Vejam, já passaram 2 semanas, 2 lições, e vamos avançando agora com o tema Aliança Eterna. É o título da lição desta semana. Maravilha! E nós temos aqui o verso para memorizar. É um verso um tanto quanto longo, mas você é bom de memória, você terá facilidade para memorizar isso ao longo da semana, não é? Se lá na sua unidade ainda tem aquele esquema, quantos estudaram a lição? Quantos decoraram o verso áureo? Você vai ter a oportunidade, então, de citar esse verso. Vamos acompanhar? Vamos ver qual que é o texto? Está aí na tela para você acompanhar comigo. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. E aí continua, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência.
Gênesis 17, verso 7. Muito bem, aí está o desafio para você memorizar esse verso de Gênesis 17, verso 7, é o verso áureo da lição da Escola Sabatina desta semana. Você já observou, né? É um verso no contexto da aliança de Deus com Abraão, mas você também é convidado a fazer parte desta aliança. E o que é que nós vamos estudar nesta semana? Quais são os textos principais da lição desta terceira semana do quarto trimestre de 2021? Estão aí, ó. Essa semana nós vamos ver Deuteronômio capítulo 5, do verso 1 até o verso 21. Vamos ler também o capítulo 26, do 16 ao 19. Vamos, no finalzinho da semana, falar aqui de Deuteronômio 8, verso 5, e tudo isso, meus amigos, minhas amigas, no contexto da aliança de Deus com Abraão, ali em Gênesis 12, Gênesis 15, 17, que está o nosso verso para memorizar. Então, nós vamos estudar esses textos de Deuteronômio, falando da aliança eterna, nesse contexto da aliança que Deus estabeleceu com o seu servo Abraão, mas não foi só com ele, né? Nós vamos ver no estudo desta semana. Então, meus amigos, o assunto vai ser esse: a aliança eterna e as suas implicações no livro de Deuteronômio. Nós temos neste livro, em outros textos mais da Bíblia, falando esse termo, aliança eterna. Bom, o que é algo eterno? Para a gente entender aqui a aliança eterna. Eterno é aquilo que não tem início e não tem fim, eterno. Quando se fala de aliança eterna, a Bíblia está dizendo é uma aliança estabelecida, é uma promessa feita por Deus antes mesmo da existência humana na Terra. Nós vamos ver que esse termo está bem presente no livro de Deuteronômio, na Bíblia e na lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando nesse trimestre, ok? Então, quando a gente fala de aliança eterna, é natural que venha à nossa mente a lembrança de um outro termo, evangelho eterno. Então, a lição vai trabalhar conosco nesta semana esse termo também, evangelho eterno. O que significa isso? Eu coloquei aqui para você, é a oferta de salvação àquele que não merece, uma oferta que foi feita antes mesmo da existência humana, antes de criar o ser humano, a trindade ou a divindade esteve reunida, e aí Jesus foi aquele que se prontificou, dizendo que seria o fiador da humanidade. Ele seria a oferta de salvação para redimir o ser humano, caso ele pecasse. Aí você diz assim, caso ele pecasse, essa divindade não sabia que haveria o pecado? Sabia, mas foi feita esta promessa de que Jesus Cristo viria no plano da salvação. É aquilo que nós conhecemos na Bíblia como plano da salvação. Jesus sendo o fiador, sendo a oferta perfeita para oferecer a salvação àqueles que não a merecem. E aí você pode concluir comigo que todos nós não merecemos a salvação, olhando para os nossos atos, olhando para a nossa condição pecaminosa, nós não merecemos a salvação. E ela é oferecida gratuitamente a todas as pessoas. Então, isto é evangelho eterno. Interessante que a Bíblia, do início ao fim, vai falar sobre isso, né? Evangelho eterno. Quando vamos, por exemplo, para as 3 mensagens angélicas, ali de Apocalipse 14, é falado que vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, veja, evangelho eterno. Bom, o evangelho, você sabe, é a história de Cristo, né? Você pode dizer assim, o evangelho é a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo viveu entre nós há quase 2000 anos atrás. Como pode ser um evangelho eterno se tem aí 2000 anos que isso veio de forma ilustrativa para que a gente pudesse visualizar essa salvação oferecida por Deus? É eterno porque a promessa foi feita
antes da existência humana na Terra. E o Evangelho não é só para aqueles que viram ao vivo e a cores Jesus Cristo aqui na Terra, curando, pregando, ensinando, libertando. Não é só para o auditório de Jesus. Para aqueles que viveram no primeiro século, no segundo, no terceiro, 18º, 21º século, para você, para mim. O Evangelho é para todos e também para aqueles que viverão depois de nós. Então, é um Evangelho que está além, né, da existência humana, além da existência do pecado. Por isso que nós vamos ver aqui, nesta semana, essa questão. Aliança eterna, Evangelho eterno. Tá bem? Estude bastante aí a sua lição da Escola Sabatina para você melhorar, para você crescer na compreensão desses termos importantes da palavra de Deus. Bom, a oferta foi feita, a aliança foi estabelecida, e a palavra-chave nesse relacionamento que Deus quer estabelecer conosco é amor. Esta é a palavra-chave, amor. Amor de Deus para conosco, e nós já vimos isso, né? Deus é amor, ele não apenas tem amor para dar, mas ele é amor. E porque ele nos ama, ele oferece a salvação. A gente percebe em toda a Bíblia a intenção divina para conosco. E eu espero que isso fique bem claro na sua mente, no seu coração. Quando Deus te chama para um relacionamento, quando Deus chamou qualquer um desses servos que nós temos aí na palavra de Deus, a história desse chamado na palavra de Deus, você pode ver vários, né? Nós estamos citando aqui Abraão, mas você tem o povo de Israel como um todo, você tem Davi, você tem Levi, você tem Deus chamando para uma aliança, para um concerto. A intenção de Deus não é outra senão salvar. Salvar. Deus quer sempre o melhor para nós, seus filhos, que ele fez, que ele criou, que ele conduz, que ele sustenta. A intenção dele é salvar. Entenda isso. E nesse contexto de uma interação, de uma intimidade, de um relacionamento, Deus estabeleceu alguns preceitos, aquilo que nós chamamos de leis. E as leis dadas por Deus não têm a intenção de prejudicar você, de privar você de algum privilégio, de algum prazer. Não, não. A intenção de Deus é oferecer o melhor para você. E o objetivo final é redimir, é salvar. Então, ele chama, não é um Deus para tirar de você, não é para explorar você. Não, a gente vê na Bíblia essa intenção de Deus de abençoar, de dar, de salvar. Não olhe para a lei de Deus como algo assim negativo, como algo proibitivo, algo restritivo, algo que vai sugar as suas energias, as suas riquezas, os seus bens. Não é essa a intenção de Deus, nunca foi. Ele quer dar, ele quer abençoar, ele quer salvar. Então eu digo, a palavra-chave desta aliança eterna é amor. Amor de Deus para com aqueles que ele chama para esta aliança. E a palavra-chave também é amor do nosso relacionamento para com ele. Você vai entrar nesse relacionamento, você vai ter uma vida de obediência. Não é por temor, por medo. Se eu não fizer, estou perdido. Se eu não obedecer, eu vou me perder. Se eu não obedecer à lei de Deus, eu vou para o inferno. Não, a sua obediência tem que ser fruto, tem que ser resultado, tem que ser uma resposta do seu amor, uma resposta de amor aos atos salvíficos de Deus em seu favor. Então, é isso aí, meus amigos, é uma resposta de amor, tá? A palavra-chave, portanto, que deve prevalecer é amor, não se esqueça disso. E nós percebemos Deus interagindo com o seu povo, buscando o seu povo, oferecendo uma salvação mediante
a graça mediante a fé. Deus oferece essa salvação para você e para mim, não é porque somos bonitos ou somos feios, etc, etc. Não são as nossas virtudes, qualidades ou defeitos, mas é uma salvação oferecida gratuitamente. E você pode tomar posse desta salvação mediante a fé. Quer ver só? A lição vai pedir para você estudar esse texto. É o texto de Gálatas, capítulo 3. Veja esse texto aqui, ó. Gálatas 3, versos 6 a 9. E agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, como eu estou fazendo aqui. Lembro que lição da escola sabatina é o método para estudar a Bíblia, né? Você deve ir à Bíblia. Esse é o objetivo do estudo da lição da escola sabatina. É lógico, a escola sabatina, a lição, é preparada com muito cuidado, com muito zelo, com muita antecedência por um autor, depois vem uma comissão que revisa, vai para as casas editoras, eles revisam e olham para ver se todas as ideias estão de acordo com a palavra de Deus, para manter a unidade do povo de Deus que vai estudar a lição da escola sabatina. Mas o objetivo do autor, das comissões, das editoras, do seu diretor da escola sabatina, do seu professor da escola sabatina, é levar você à Bíblia. Por isso, eu quero convidar aqui você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9, diz assim, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. E, por fim, o verso 9 diz assim, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que coisa. Então, Deus está oferecendo esta salvação a todos aqueles que têm fé. O finalzinho aqui que nós lemos, Gálatas 3, verso 9, diz, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, queridos, o texto aqui está falando desta aliança proposta por Deus a Abraão, que você encontra lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Paulo cita aqui exatamente o texto de Gênesis 12, verso 1 a 3, escrevendo aos Gálatas. Ó, de modo que Deus concedeu a aliança, né, a Abraão, agora ele está oferecendo para você também. Então, é uma aliança divina. E aqui eu quero colocar esse esqueminha para você me acompanhar no raciocínio. Olha só, aliança, mais lei, mais evangelho. A lição vai trabalhar muito bem conosco esta questão aqui, eu quero chamar a sua atenção para ela. Veja, aliança, Deus fez aliança, Deus chamou Abraão para uma aliança, Deus entregou a lei. E quando foi que Deus entregou a lei? No Sinai. E antes não existia? Já existia. A lei de Deus, ela é eterna, porque ela é a expressão do caráter de Deus. A lei sempre existiu. Mas uma coisa que você precisa entender, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque no meio evangélico pentecostal, há assim, uma incompreensão quanto a isso. Fala-se muito a respeito da aliança de Deus, que Deus é o Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para errar, né? Essa coisa toda, né? Mas as pessoas, ao falarem dessa aliança, acabam se esquecendo do cerne, do centro da aliança, que é a lei. A lei e a aliança, em toda a Bíblia, estão, assim, intimamente relacionadas. Não tem como você ter aliança sem a lei. E a lei, ela é dada exatamente nesse contexto de aliança. Então, a lição desta semana vai dizer isso aqui para a gente. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, aqui para
nós lemos do verso até o 9, né, 6 a 9 de Gálatas, mas existem outros textos que deixam assim bem claro para a gente essa questão de que a aliança ela está intimamente relacionada com a lei de Deus. Quando nós lemos aqui Jeremias, a lição vai citar aqui Jeremias 31, verso 3, né, que diz assim, ó, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então veja que esse texto ele reflete uma linguagem que nos leva lá para o Pentateuco, que nos leva, por exemplo, para o livro de Levíticos, o livro de Levítico. Levítico capítulo 26, verso 12, diz assim, ó, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, é uma aliança estabelecida com Deus, mas ela está centrada na lei. Agora, lei está também relacionada ao evangelho. Então, por isso que a gente pode criar essa formulazinha aqui, ó. Aliança mais lei mais evangelho. Os três estão intimamente relacionados, né? Então, o que a gente percebe? Essa intenção divina ao fazer uma aliança com seu povo, ao estabelecer a lei, ao entregar a lei para o povo. A lei foi promulgada no Sinai, mas Deus quer escrever a lei no seu coração, no meu coração, ainda hoje, né? E a intenção dele qual é com isso? Salvar. Aí as pessoas podem dizer assim, não, mas a lei lá do Sinai não é a lei de Moisés? Os 10 mandamentos não é a lei de Moisés que ele entregou ao povo judeu para poder conduzir esse povo rebelde no deserto? Não, queridos. Veja aqui que o texto de Jeremias diz assim, imprimirei, eu vou ler de novo, ó, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Deus chama a lei de sua. Olha só, minhas leis. E Deus é o dono, Deus é o legislador. As leis, se você quiser colocar aí os 10 mandamentos, não são de Moisés. São leis eternas, leis divinas, leis de Deus. Quando Deus faz aliança com Abraão, quando Deus faz aliança com o povo no Sinai, quando ele chama você para uma aliança, ele diz assim, na mente lhes inscreverei as minhas leis. As leis são minhas, não é de Moisés, não são de Moisés, não é de ninguém. As leis são minhas. E que maravilhoso isso, porque esse Deus que quer salvar, ele quer conduzir você e quer te dar qualidade de vida ainda hoje. Olha, se você segue as leis de Deus no contexto da aliança, você só tem uma vida melhor, você tem uma vida muito mais feliz. E aí, quando Deus faz aliança com Abraão, ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu, e o texto diz que isso lhe foi imputado para justiça. E eu coloco aqui para você, meu querido, que está acompanhando aqui a lição da Escola Sabatina, obediência, a nossa obediência tem que ser uma resposta de amor aos atos salvíficos de Deus. Que maravilha! Que você, então, entre nessa aliança com Ele. E nessa semana você vai estudar bastante sobre aliança eterna. Bom, a lição ainda vai estar conosco, vai estar falando sobre o livro da aliança. Você encontra, por exemplo, alguns textos na Bíblia que fala que o rei leu, foi encontrado o livro da lei. O que é o livro da aliança? É o livro de Deuteronômio. Especialmente esse livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, Deus anuncia a sua aliança, e eu quero ler esse texto com você, Deuteronômio 4, verso 13. Vamos lá? Vamos ler o texto? Deuteronômio 4, verso 13. Eu estou chegando lá.
Pronto, já está aqui. Acompanhe comigo a leitura, se você está aí com a sua Bíblia aberta, Deuteronômio 4, verso 13, diz assim, ó: então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Esse texto, ele é fantástico. Por que que eu digo que ele é fantástico? Porque quem está escrevendo aqui o livro de Deuteronômio é Moisés. E agora Moisés deixa claro quem foi que escreveu os 10 mandamentos. Quem foi que idealizou os 10 mandamentos? Ele poderia ter dito assim, ó, se tivesse sido ele, logicamente, o autor, né, o legislador, aquele que criou e estabeleceu os 10 mandamentos. Ele poderia dizer assim, olha, eu escrevi para vocês, eu elaborei uma lei, um código tal, tal. Não, ele não diz isso. Moisés diz o quê? Olha aqui o verso 13. Então ele, falando de Deus, anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Olha que texto extraordinário. Então, o Senhor, Deus, o Deus da aliança, ele anunciou a sua aliança e escreveu isso em 2 tábuas de pedra. Então, o que que nós temos aqui, meus queridos? A manifestação da aliança eterna de Deus. E esta aliança, como eu já mencionei aqui 2 ou 3 vezes, ela é chamada de aliança eterna, porque ela precedeu a existência do ser do mundo, né, do ser humano na Terra, do mundo, né? Antes mesmo de existir isso que nós chamamos de mundo, né, que é o nosso planeta, a aliança já existia. A oferta de salvação, o plano da salvação já existia. E o que que nós temos aqui? A lição vai dizer para nós, vai citar aqui um texto muito bonito de Ellen White, que diz que esta aliança, essa aliança eterna que nós chamamos, nada mais é do que um compromisso solene de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Quando? Quando? Muito, muito, muito antes da existência do ser humano. Olha, aliança eterna, evangelho eterno, é isso. É esse compromisso de Cristo. Está aqui, ó, lição de terça-feira, você vai estudar isso aqui na sua lição da Escola Sabatina. Ela diz assim, olha o que que diz aqui, ó: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, antes que houvesse ser humano, antes que houvesse homem, já havia esse acordo, já havia esse compromisso. E aí Deus fez uma aliança com Abraão, tá? Deus fez uma aliança com os patriarcas, Deus faz uma aliança conosco. Olha que privilégio nosso de entrar nesta aliança, nesse compromisso, nesta coisa linda que Deus tem a oferecer a todos aqueles que têm fé nele. Você já sentiu aí que a lição dessa semana vai ser maravilhosa, não? E Deus está chamando você para esse compromisso. Ele chamou Abraão, ele chamou os patriarcas, ele chamou um povo. Deus chama você hoje e a lição vai estabelecer isso para a gente. A lição dessa semana vai deixar isso bem claro na sua mente, no seu coração. E aí a lição vai dizer isso aqui, ó: por ter entrado em aliança com ele, esse povo deveria ser diferente. Esse povo lá do Velho Testamento, esse povo da época de Moisés, deveria ser um povo diferenciado, deveria ser uma testemunha ao mundo, uma testemunha daquele que criou, daquele que prometeu, daquele que entrou em aliança. É interessante
que Deuteronômio fala sobre isso, nós já lemos aqui, Deus estabelecendo essa aliança com Abraão, Deus estabelecendo essa aliança com o povo no Sinai, mas eu quero ler esse texto com você. E eu peço para você meditar nesta semana, nesse texto extraordinário aqui, Deuteronômio capítulo 26. Eu estou abrindo a Bíblia aqui e vou ler com você. Deuteronômio 26, verso 16 a 19. Vamos ler juntos? 26, 16 a 19 diz assim, ó. Hoje, Moisés falando para o povo, bem próximo de entrar na terra de Canaã. Olha o que ele diz. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena a vocês, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje, vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. Verso 18. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Não é um texto maravilhoso? Um texto extraordinário? Você vai ter tempo ao longo da semana, medite nessas palavras aqui de Deuteronômio 26, 16 a 19. E eu quero destacar aqui esta expressão repetitiva que está aqui, ó. Repete, está aqui no verso 16, depois repete no verso 17, depois repete no verso 18. Qual é a expressão a qual eu estou me referindo? Esta palavrinha aqui, meus amigos, hoje, naquele momento, Moisés estava dizendo hoje. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança conosco 40 anos atrás no Sinai, mas ela está valendo hoje. O que importa é agora. Isso aqui, meus amigos, é a ideia da verdade presente. É a verdade presente, tá? E o que isso quer dizer? O que essa expressão quer dizer? Esse hoje é uma palavra enfática, é uma palavra que nos leva a entender que a aliança é para agora, é para os nossos dias. Deus quer fazer uma aliança com você hoje. Ele fez com Abraão, com Moisés, com o povo, não sei assim. Mas Deus é Deus de vivos, não de mortos. Deus quer fazer aliança com você agora. A ideia é verdade presente, ok? Meus amigos, avançando aqui, nós vamos estudar também outros textos muito significativos. E aí eu quero colocar aqui para você esses textos. Olha, esses textos de de Deuteronômio 8, verso 5, Deuteronômio 32, verso 6, 32, 18 a 20. Eu vou ler aqui rapidamente esse texto e você, ao longo da semana, vai estudar, debruçar um pouquinho sobre eles, tá bem? Então, vamos lá. Ó, 8, verso 5, diz aqui o texto assim, ó. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina você. Aqui, Deuteronômio 8, verso 5. Também Deuteronômio 32, verso 6. Deuteronômio 32, verso 6, diz assim, ó. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? E aí os versos 18 a 20, que diz assim, não se lembram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus, não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e o desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade.
Esses textos que vão aparecer na lição aqui de quinta-feira, traz para a gente esta ideia, né, de um Deus que é conhecido e é bem declarado aqui como um pai. A relação entre pai e filho. Outra coisa que aparece aqui nesse texto, né, ele adquiriu, Deus fez, Deus estabeleceu. E nesse último texto, que é Deuteronômio 32, 18 a 20, aparece a imagem de uma rocha que o gerou. Essas expressões trazem para a gente, traz na nossa memória, a ideia de um vínculo muito próximo, né? Como o vínculo de pai e filho. É um vínculo próximo, um vínculo bem estreito, bem amoroso, né? Um pai que disciplina, um pai que gera, um pai que estabelece, né? E aí a gente vê aqui Deus escolhendo um povo, é um povo escolhido, e Deus escolhe esse povo para quê? Para que ele seja um povo santo, um povo santo. Esse povo deveria ser uma testemunha, esse povo deveria ser uma testemunha viva do poder daquele que fez, que estabeleceu, que criou, que chama para uma interação bem próxima e íntima. Esse é o propósito de Deus, estabelecer esta aliança com o povo de Israel. E você vai estudar ao longo da semana tudo isso aqui que eu falei em poucos minutos, como introdução geral da lição dessa semana. Vamos avançar. Vamos avançar aqui para a aplicação prática. O que você vai fazer nesta semana para viver, para vivenciar mesmo esse conteúdo tão extraordinário que estaremos estudando, Aliança Eterna. Vejam, meus queridos, Deus fez aliança com aquele povo e chama esse povo de povo santo. Né? Povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está aí em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Então, veja, o nosso desafio hoje, que entramos numa aliança com Deus, é sermos este povo santo. E o nosso desafio nos dias que nós estamos vivendo é ser humano e, ao mesmo tempo, ser santo. Né? O que isso quer dizer? Você está no mundo, mas você não é do mundo. E você está nesse mundo para desenvolver a sua santidade, para entrar numa aliança e ser um povo diferente. Você está sendo chamado para ser diferente. Você está aí, no meio do mundo, no meio do pecado, mas você não é desse mundo. Você é chamado para entrar numa aliança e desenvolver essa santidade no sentido de ser diferente. Não se deixar contaminar com as coisas deste mundo. Então, eu quero dar aqui um desafio para você nesta semana. O desafio é você se separar daquilo que contamina você. Mas, ao mesmo tempo, você ser uma testemunha. Eu não sei o seu contexto, não sei onde você está inserido, não sei como que é a sua comunidade, mas se você quer entrar nessa aliança eterna com Deus, você precisa se separar daquilo que contamina você. Por quê? Porque Deus está chamando você para ser santo. Eu não sei quais são os desafios, não sei quais são as coisas que fazem parte do seu dia a dia que está manchando esta imagem de santidade. Você está se tornando igual ao mundo. Então, eu pensando aqui, eu quero propor uma atividade para você nessa semana. Você cuidar com a sua linguagem. Você policiar a sua linguagem. De repente, sem perceber, a sua linguagem tem se tornado a linguagem do mundo. Você usa expressões fortes, pejorativas, você usa expressões ofensivas, não sei. Se você não usa, parabéns. Agora, se você tem esse desafio, dá uma observada. Analise a sua linguagem ao longo dessa semana. Como você se dirige aos seus familiares, ao seu cônjuge? Qual é a linguagem que você usa para com seus colegas de trabalho? A sua linguagem tem que ser diferenciada, meu amigo.
Você que está numa aliança com Deus, você não pode usar essas gírias do mundo, sabe? Não. A sua linguagem tem que ser diferenciada, culta, uma linguagem de pessoa nobre. Você está numa aliança com Deus. Então, não use essas expressões ofensivas, essas expressões pejorativas, essas dubialidades na linguagem, sabe? Fazendo essas piadinhas de mau gosto. Então, o desafio para você nesta semana, para que você seja santo e seja humano, é você policiar a sua linguagem. Eliminar da sua linguagem palavras de baixo calão. Ok? Policie. E quem vai fazer isso é você mesmo, você que vai se controlar. Opa, essa linguagem não faz parte do povo santo de Deus. Joia? Combinado? Esta é a atividade, este é o desafio para esta semana. E vamos aqui às dicas para os professores. Você que é professor da Escola Sabatina, atenção, atenção, algumas dicas para você. Veja, meus queridos, trabalhe na lição da Escola Sabatina, quando você for recapitular a lição, trabalhe os pontos principais da lição. Olha só, o seu aluno tem acesso à TV Novo Tempo, lições da Bíblia, tem acesso às plataformas digitais hoje, que tem lição com mais diferentes pastores, especialistas nos assuntos, eles estudam a lição ao longo da semana. Aí chega sábado de manhã, você vai estudar de novo a lição com ele, não dá, né? Então, o que você deve fazer, professor? Trabalhe os pontos principais da lição, aquilo que realmente é importante. Se você observar a sua lição de professor, se você observar a sua lição de professor na parte dos comentários, a lição desta semana, a lição número 3, já dá o esboço para você. Olha, a página 40, você que tem a lição de professor, é só ir aqui, ó, página 40. Está aqui, ou estão aqui os temas principais. São 3 temas dessa semana que você vai trabalhar. Quais são os 3 pontos da lição desta semana? Primeiro ponto, o Deus da vida. Trabalhe isso com seus alunos. Deus que nos fez, e Ele fez uma aliança com você antes de você existir. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Essa aliança que está na Bíblia, ela é sumamente importante, vale a pena você estudar e se debruçar nela. Mas Deus quer fazer essa aliança com você que está vivo hoje. Não é com o povo de Israel lá do deserto que já morreu e já não existe mais. Ok, tem a descendência de Israel, mas isso aí é outra questão. Deus dá vida. Esse é o ponto. Trabalhe isso com seus alunos, tá? O segundo ponto é o povo escolhido. Deus escolheu esse povo do passado como testemunha e Deus escolhe você hoje. E o terceiro ponto, um povo santo. Eu acho que isso aqui é o principal ponto da lição dessa semana. Nós que queremos entrar em uma aliança eterna com Ele, nós somos chamados a sermos santos. Deus quer ser o Deus desse povo santo. Deus quer ser o Deus de você. E Ele chama você por uma vida de santidade. Então, meu querido professor, você pode dizer para os seus alunos, olha, você está no mundo, mas você não é do mundo. Use a sua criatividade nessa semana. Veja alguma atividade ilustrativa para você levar no sábado de manhã, para ficar bem claro na mente do seu aluno que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele que foi chamado para uma aliança eterna, ele que foi chamado para a oferta de salvação mediante a fé, ele precisa ser santo. Ele está no mundo, mas ele não precisa ser do mundo. Ele não é do mundo. E aí eu quero dar uma dica para você, professor. Você pode levar isso daqui, ó. Pode fazer em casa, levar pronto para o seu aluno, ou você pode levar para fazer na hora. Olha, se você levar aqui um invólucro, uma vasilha com água e óleo, você vai mostrar, olha, nessa vasilha aqui, na primeira, nós temos aqui o mundo representado por esse pote de vidro. Aqui nós temos o conteúdo do mundo, água e óleo. E perceba que o óleo não se mistura com a água, mesmo fazendo parte do mesmo invólucro.
estar no mesmo espaço que é aqui esse pote de vidro representado o mundo. Na segunda, você tem a água e a serragem. Você pode providenciar isso, pode levar isso pronto para a sua unidade da escola sabatina, ou na hora ali, você pode ilustrar isso, para dizer o que para os seus alunos? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você entrou numa aliança eterna com Deus. Então, você é chamado para ser santo. Quando? Hoje, aqui e agora. Tudo bem? Então, essa é a dica que eu dou para os professores. Não fique amassando o barro a semana toda. Trabalhe os pontos principais e traga uma ilustração para deixar claro na mente dos seus alunos que ele foi chamado para uma aliança eterna e ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele é santo. Que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus te dê muita sabedoria e até a próxima. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós nos encontramos aqui nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu quero encerrar com uma oração. Querido Deus, obrigado por tuas bênçãos e obrigado pelo privilégio de estudarmos a lição da escola sabatina, de estudarmos a tua palavra mediante a lição. Abençoa cada aluno, cada professor e que tenhamos um crescimento espiritual ao estudarmos a terceira lição desse trimestre falando da aliança eterna. Que a nossa resposta ao seu chamado seja uma resposta de amor, uma vida de obediência, uma vida de santidade. São bênçãos que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.